Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Finalmente hoje sai a resenha desse livro maravilhoso que eu tô muito ansiosa para falar com vocês sobre ele desde quando eu li. E vocês bem sabem, né, quem viu meus stories, que eu demorei bastante tempo para ler. Germinal não é um livro grande, porém é de uma complexidade assim, gigantesca, aborda temas muito importantes de uma forma muito real. E uma delas, sem dúvida alguma, é a exploração do trabalhador. Isso é muito nítido, é o ponto central da história de Germinal. E a história se passa dentro de uma mina de carvão, basicamente, que é onde esses trabalhadores executam suas funções. Eles trabalham em situações assim, gente, é horrível. Por hora, mineiros eles trabalham em condições muito perigosas. Os donos dessas minas exigem que eles tenham segurança num lugar que é impossível ter segurança. Eles cortam parte do salário desses trabalhadores quando eles não fazem o escoramento, se eu não me engano é isso, o escoramento de forma errônea, porque eles alegam que a vida desses mineiros estariam em risco caso eles não se preocupassem com esses escoramentos. Porém, os mineiros têm uma outra questão de um outro lado, que é eles precisam minerar de uma certa forma o carvão o mais rápido possível, porque eles precisam de uma quantidade para ganhar aquele salário que eles recebem. Quanto mais eles mineram, mais eles recebem, quanto mais vagões eles mandam, maior é o salário deles. E mesmo assim, pessoal, o salário desses mineiros são é muito baixo, é muito pouco. E eles passam fome, eles passam necessidade, eles não têm roupas para se vestir adequadamente no período de inverno, nem no período de verão, em momento nenhum. Eles não têm dinheiro suficiente para que todos se alimentem de forma satisfatória dentro de suas casas. Quanto mais filhos as famílias tiverem, maior é a renda, porque eles vão mandando seus filhos aí para as minas. As famílias são condenadas por muitos e muitas gerações. Um dos personagens principais, que é o trabalhador mais velho da mina, que se eu não me engano o nome dele é Boa Morte, a família dele está condenada aos trabalhos na mina por pelo menos 100 anos antes dele. E fora as gerações que vão ainda ser condenadas ao trabalho dentro das minas de carvão. Uma curiosidade muito interessante, pessoal, sobre Germinal e sobre o autor. Ele se propôs a fazer uma pesquisa de campo bem aprofundada em relação aos mineiros, porque a ideia do Émile Zola era trazer o mais realista possível a história da sociedade francesa naquele período, na segunda metade do século XIX. Trabalha durante 2 meses dentro de uma mina de carvão, exatamente como os mineiros trabalham. Ele executa todas as funções, ele bebe da água que eles bebem, ele convive com as famílias dos mineiros, e por isso a obra ela é extremamente realista e de uma realidade assim chocante, que a gente acha que essa realidade é muito distante por se tratar de um livro escrito, publicado em 1885. Existem pessoas ainda que vivem em condições miseráveis no Brasil e no mundo, pessoas que são exploradas no local onde trabalham. Isso é muito real. Émile Zola só trata a questão da crise econômica que a França, a Europa em si, mas principalmente a França vivia naquele momento, pós-Revolução Francesa. Porém, pessoal, não só essa experiência faz com que Émile Zola tenha propriedade para falar sobre a vida miserável dos mineiros, porque ele viveu na pele o que eles viviam durante alguns meses, mas o Émile Zola também teve uma infância bastante difícil. O Émile Zola passou por dificuldades quando seu pai morre, né? Porque, trazendo um pouquinho da infância do Émile Zola, ele se muda. O pai dele, se eu não me engano, é de descendência italiana, e eles se mudam para o interior da França, ele, a mãe e o pai. Porém, quando o Zola ele tem 7 anos, o pai dele morre, e ele e a mãe dele se encontram numa situação financeira muito difícil. Eles se mudam para Paris, mas o Émile Zola ele tem propriedade não somente da pesquisa de campo que ele fez, mas também
por ter vivenciado na pele o que era fazer parte de um grupo social que vive em condições miseráveis. E alguns pontos pessoais em relação à leitura. Para mim foi um livro muito difícil de ler, justamente por todos os temas que são abordados de forma tão real sobre a sociedade francesa naquela época. Apesar de ser uma ficção, é possível enxergar muita realidade naquilo, não só naquele período da França, mas nos dias de hoje. Nós vemos muitos episódios de abuso, de estupro, enfim, de fome, de pessoas assim que vivem em condições realmente que é muito longe da nossa realidade hoje. E quando eu digo nossa realidade, pessoal, é a nossa aqui, eu e você que está me assistindo, porque é uma situação de pobreza extrema. E diante de uma crise econômica, é muito comum nós vermos o surgimento de propostas que restringem e diminuem os direitos trabalhistas, os direitos daqueles que trabalham. E diante da ameaça que esses trabalhadores sofrem em ficar desempregados, eles aceitam piores condições de trabalho, aceitam redução do seu salário, jornadas exaustivas e muitas outras condições absurdas que não deveriam nem ser cogitadas. Claro que a situação dos mineiros mudaram com o tempo, mas não são as melhores. Os discursos contra a classe trabalhadora sempre tomam forma de maneira velada, com eufemismo. Porque a maior desculpa é que para o país crescer é preciso ser feito alguns sacrifícios. E quem que vai fazer esse sacrifício na maioria das vezes? A classe trabalhadora e nunca a burguesia. Basicamente, o que é pregado em situação de crise econômica, e é possível visualizar isso não só em Germinal, mas no estudo social, é que se a situação está difícil, se o cidadão está perdendo a dignidade, se a criança está deixando de estudar para trabalhar porque a família não tem condições de se alimentar, o conselho, na maioria das vezes, é o mesmo. Não pense na crise, somente trabalhe. E aí, pessoal, com essa minha crítica e com essa minha visão de sociedade e direito do trabalho, eu digo pra vocês que leiam Germinal. Eu descobri que tem um filme, eu não sabia, eu vou assistir, eu falo pra vocês o que eu achei nos stories. Mas eu digo, leiam essa história, pessoal. Leiam Germinal. Eu fiquei bastante triste quando eu vi que Germinal não está em algumas listas grandes de livros que são importantes. E aí existem algumas críticas à forma de escrita do Zola em relação a personagens, enfim. Não acho, pra mim não é pertinente trazer essas críticas aqui. Afinal de contas, é um livro muito importante socialmente falando, não só para a França, mas para o mundo. É um problema mundial a questão do trabalho. Nós sabemos a história do direito do trabalho, quantas lutas precisaram haver para que nós tivéssemos direitos trabalhistas. E apesar de tudo isso, de nós sabermos a importância das garantias trabalhistas, dos direitos dos trabalhadores, ainda existem pessoas, eu gosto de acreditar que essas pessoas não têm informação suficiente, não sabem sobre a importância do direito do trabalho, que condena e diz que nós não deveríamos ter o direito do trabalho, principalmente no Brasil. E, enfim, gente, principalmente no Brasil, que me choca muito por ser um país que passou por tantas coisas socialmente falando, isso ligado não somente ao direito do trabalho, mas num todo. Enfim, gente, é um livro muito importante, é um livro muito realista, é um livro que existe o ser humano antes da leitura de Germinal e o ser humano pós-leitura de Germinal, porque é um livro realmente que modifica a sua forma de pensamento em relação à sociedade, em relação às pessoas, em relação ao Estado, porque é muito claro durante a leitura de Germinal, e para mim só fixou mais ainda o meu pensamento de que você só é importante para o Estado enquanto você trabalha. E é dessa forma que eu termino o meu vídeo, pessoal, a minha resenha, dizendo que esse livro aqui é importantíssimo, independente do que você faça profissionalmente, independente se você cursa direito ou não. É muito importante para que você tenha uma visão social
diferente, que você, se algum momento da sua vida foi contra os direitos trabalhistas, se em algum momento você pensou que o direito do trabalho no Brasil, principalmente, fosse desnecessário, leia esse livro e entenda como as pessoas que muitas das vezes fazem greve por condições melhores de trabalho ou por aumento de salário, entendam o que está por trás. Muitas das vezes as pessoas fazem greves porque as condições de trabalho delas não é condizente com aquilo que elas ganham. E isso não quer dizer, pessoal, que você possa escravizar alguém ou possa fazer alguém trabalhar uma quantidade de horas absurdas, mesmo que você pague todo o dinheiro do mundo para ela. Afinal de contas, o que está em jogo aqui é a dignidade do cidadão. Gente, chega de falar, eu poderia fazer uma live, falar durante horas e horas e horas sobre a importância desse livro e as críticas excelentes que o Zola traz, principalmente a burguesia e a alienação da burguesia em relação à classe dos trabalhadores, mas eu vou deixar de falar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu só digo para vocês, leiam o livro, porque é um livro muito bom, é um livro muito importante, não é à toa que é uma das obras, um clássico literário, depois de muitos anos se tornou um clássico literário e com toda a razão do mundo, porque é um livro sensacional, gente. Bom, é isso, gente, leiam, eu gostei muito, foi um livro que mexeu muito comigo, me deixou em muitos momentos agoniada, revoltada e... Fora isso, também vai falar muito sobre os direitos das mulheres, das crianças, o quanto o corpo das mulheres não valiam nada, quanto a opinião feminina não valia nada, a voz feminina não valia nada. As mulheres simplesmente serviam para fazer o mesmo trabalho que os homens, porém não tinham os mesmos direitos que eles. E as crianças, gente, eu não preciso nem falar, é muito triste, tá? Leiam e depois me digam o que vocês acharam. Bom, gente, é isso. Se você gostou dessa resenha, eu acho que ficou um pouco confusa, porque são muitos pensamentos, muitas coisas, muitas ideias. Mas se você gostou, curte aqui pra mim o vídeo, manda pra um amigo que curta clássicos, ou não também, vai que ele lê Germinal e acha sensacional e passe a amar os clássicos. Salva o vídeo pra mim, também me ajuda muito, gente. É isso. Um beijo e até a próxima resenha.